Olá, tudo bem? Boa noite. Esperar um pouco, o pessoal tá chegando. Esqueci de colocar nosso tema de hoje. Oi, Caio. Oi, Gisé. Graciele. Tudo bem com vocês? Vai me falando se vocês ouvem bem. Tudo bem? Se tá boa a luz, se eu preciso ajustar. Comigo tá tudo bem, Caio. Graças a Deus. Obrigada, Grazi. Oi, Magnólia. Vocês vão me falando também se vai travando ou não, tá? Ó, pra quem não sabe, essa é a minha segunda live de estreia de 2022, mas não só, porque eu não tinha feito nenhuma live sozinha antes da semana passada. Semana passada foi minha primeira live sozinha e essa semana é minha segunda live sozinha. O tema de hoje eu tinha que ter colocado aqui, né, gente? Mas tudo bem. O tema de hoje é sobre laudo ambiental. Laudo técnico é realizado pelo consultor. Esse consultor, quem que pode ser? Ele pode ser um engenheiro, pode ser um biólogo, geógrafo, a depender da confecção desse laudo, para que é. Esses profissionais precisam estar vinculados à classe, bem como possuir ART ou TRT, algum termo de responsabilidade, para eles estarem atuando dentro da área do meio ambiente. Eu vou falar um pouquinho as considerações iniciais que eu tenho quando a gente vai fazer um laudo. Não sei se eu aguardo. Só um minuto. Oi, Catrine. Bom, então vamos começar. Vou falar sobre o que se deve ter em um laudo ambiental que fala sobre adequação ambiental, precisamente sobre a área de reserva legal e área de preservação permanente. Acontece que um dos maiores problemas que eu vejo... Ai, para me aguardar um pouquinho... Tá bom, Grazi. Oi, Lígia, tudo bem? Vou aguardar só mais uns minutinhos pro pessoal tá entrando. Tudo jóia, Lígia. Oi, Bia. Bom, acho que eu já aguardei, agora vou dar início mesmo, porque senão já fica muito demorado também a gravação pro pessoal ver. Oi, Vitor, tudo bem? Débora.
Bom, o assunto hoje é laudo técnico ambiental. As pessoas que podem fazer ele, eu estava falando mais no começo da live, são engenheiros, agrônomos, biólogos, geógrafos. Essas pessoas têm que estar vinculadas ao órgão de classe, assim como elas têm que estar com o ITR em dia, o TRT em dia ou ART, que são termos de responsabilidade técnica, né? Eles têm que assumir a responsabilidade pelo que eles fazem. E antes de tudo, eu queria falar que eu venho aqui falando um pouco dessa parte do laudo, mas não porque eu sou expert na técnica, muito pelo contrário. O que eu sou técnica, o que eu sou especialista aqui é na legislação ambiental. E esperteza eu tenho demais nessa área de adequação ambiental, que envolve áreas de preservação permanente e reserva legal. Vocês puderam ver hoje no Store que eu fiz várias análises dentro de processos criminais, né? Dentro do juizado especial. Então, isso eu venho fazendo já há algum tempo, alguns anos, e eu sou completamente apaixonada pela área ambiental. Mas eu comecei a perceber, durante a minha atuação, que muitos técnicos precisam da ajuda de um advogado e muitos advogados precisam da ajuda dos técnicos. A área do direito ambiental, ela não anda sozinha. Você, advogado, não tem como você andar sozinho sem o auxílio de um técnico. E um técnico não tem como andar sozinho sem a ajuda de um profissional do direito. Isso porque muitas questões técnicas esbarram na lei e muitas questões legais esbarram na área técnica. Então é imprescindível que vocês tenham essa união entre a legislação e a técnica. Como que eu vou adquirir isso? Atuando e lendo, estudando. No meu curso de mentoria, eu vou dar para vocês exatamente a legislação de área de preservação permanente e reserva legal, visando uma adequação ambiental, principalmente da zona rural, que onde eu trabalho mais e com maior ênfase. E vamos lá. Eu tô vindo falar sobre o laudo, mas na visão do legislador, na visão da pessoa que cursa direito. Por que isso? Porque você vai entregar o laudo técnico, muitas vezes para um juiz, para um promotor de justiça, para um advogado, para o órgão administrativo, né? Então acaba que, o que acontece? Se você usar muito da parte só técnica e não saber o que a legislação está pedindo, você não vai responder o que a lei, você não vai ter uma solução. Porque a lei exige alguns pré-requisitos, que tenham esses pré-requisitos dentro de um laudo para você saber responder. Oi, Natália. É verdade, isso é pura verdade. Eles se comunicam muito, né? Um bom técnico com um bom advogado sempre é essencial. Isso na sua área também, né? Para quem não sabe, a Natália atua com muita ênfase no direito previdenciário aqui em Frutal. E eu tenho certeza que ela sabe a importância do técnico, assim como do advogado, que ela faz com um grande trabalho nessa área. Mas voltando, eu vou falar. Oi, Jefferson. Oi, Camila. Mãe. Rodrigo também. Tudo bem? Tiago. Vocês vão me falando se a luz e o som estão bom. Tá? Bom, eu queria começar já falando do laudo. O laudo, eu vou falar para vocês que vocês precisam ter em mente 3 coisas iniciais. Você precisa ter cuidado para não agir de forma omissa, fraudulenta e enganosa. Por quê? Porque quem vai elaborar esse laudo
ele tem uma responsabilidade e pode infringir algumas normas. Isso vai acarretar responsabilidade civil, responsabilidade administrativa e responsabilidade criminal. Outro assunto inicial que a gente tem que abordar. Você tem que verificar se quando você vai fazer um laudo técnico, você tem que verificar se há uma legislação estadual ou municipal com alguns outros requisitos. Porque o laudo envolvendo áreas de preservação permanente, reserva legal, são diversos. Por exemplo, intervenção em área de preservação permanente, por exemplo, um licenciamento de uma indústria que vai intervir em uma APP. Também temos a autorização de intervenção ali, né, naquela APP, saindo junto com o licenciamento. Nós temos programas de regularização ambiental do PRA, que vai ser necessário alguns projetos de recuperação. Então, nós temos várias áreas que vão estar atuando aí com esses laudos. E cada um, dependendo, tem uma legislação bem específica e requisitos também. Mas aqui eu vou falar o mínimo que deve conter um laudo nesse âmbito da APP e reserva. O outro ponto que nós temos que levar em consideração é para onde que vai esse laudo. Esse laudo, ele vai para um órgão ambiental, ele vai para o judiciário ou ele vai para o órgão do Ministério Público? Para onde que ele vai? Para uma defesa administrativa? Uma defesa judicial? Por que isso é tão importante? Porque nós sabemos que no judiciário entendemos de lei. Então, se vocês usarem por demasia termos técnicos, o ideal é que você explique isso. Em especial, às vezes, até ali juízes que não são especialistas e acabam pegando a demanda. O que acontece? Eles não sabem a resolução tal. Então, é importante que você coloque também os artigos ali. Já para um órgão ambiental, provavelmente ele vai ter conhecimento. Embora, eu não sei se vocês conhecem o professor Wagner, um excelente professor também dessa área do direito ambiental, ele menciona que quando ele começou, ele é analista, se eu não me engano, da área ambiental. Quando ele começou, ele teve que se debruçar sobre a lei e fazer cursos para aprender realmente qual era a solução dos casos, porque está ali dentro da lei. E por isso que o técnico vai falar da questão técnica e o advogado vai auxiliar a descobrir uma melhor solução para aquela área. Bom, passando essas questões, considerações iniciais, vamos lá. Qual é a situação? Eu tô com a minha colinha aqui, por isso que eu tô olhando para baixo. Situações do empreendimento, né? Os profissionais habilitados, eu já falei. A situação do empreendimento, quando é necessário saber a APP e reserva. O conteúdo mínimo. Você tem que fazer ali o histórico da propriedade. Para você ter conhecimento do histórico da propriedade, você precisa da matrícula. Então, assim que o cliente chegar na sua porta, peça para ele o número de matrícula e peça essa matrícula. Além disso, o CAR. Aqui eu vi que o Jefferson entrou. O Jefferson é perito criminal aqui em Frutal e eles atuam muito com base no CAR. Por quê? Porque ali define as áreas de preservação permanente, reserva legais, né? E você vai vendo a área que está degradada ou não. É essencial você pedir primeiramente esses dois documentos para você analisar. Bom, depois disso, você vai fazer o quê? Você vai colocar dentro do seu laudo a data da vistoria em loco. Você não pode esquecer também de falar, olha, o objeto desse laudo é para intervenção em APP. É para acompanhamento de um termo de ajustamento de conduta dentro de um órgão ambiental. É para acompanhamento do termo de ajustamento de conduta dentro do Ministério Público. Bom, passado isso, o conteúdo da identificação do interessado é essencial. Por quê? Porque muitas vezes o consultor é contratado para fazer
um laudo. E ele não é contratado para responder outras notificações. E estando dentro do laudo dele, todo o endereço, o telefone e tudo mais do proprietário, vai ser muito mais fácil a gente direcionar essa notificação para o proprietário e não para esse consultor ambiental. Agora, vamos lá. Eu tinha comentado mais cedo sobre a importância da ART e da TRT, né? Alguns profissões têm o TRT. Por quê? Porque eu vejo muita entrega de laudo técnico sem esse termo de responsabilidade. E aí sempre temos que ligar, notificar o técnico pedindo esse termo. O laudo de adequação ambiental que regulamenta áreas de preservação permanente e reserva legal, eles precisam vir acompanhados do termo de responsabilidade. Então, nunca esqueça de anexar o termo de responsabilidade. Agora nós vamos para a caracterização propriamente dita do laudo. O que tem que conter nesse laudo? Vamos lá. Você precisa distribuir, né? Vamos primeiro caracterizar uma área, depois a outra. Primeiro vamos caracterizar a área de preservação permanente. Como que a gente vai fazer isso dentro de um laudo? Nós vamos verificar se existe alguma área de preservação permanente. Verificada a existência, seja por meio do CAR, porque ele já tem delimitado quais são, seja indo até a propriedade e verificando toda a extensão da propriedade. Nesse momento, você verificou, você vai identificar o dispositivo legal. Oi, Eliane, tudo bem? Faiane. Você identificou a existência da APP. Você vai enquadrar essa APP na legislação. Depois desse enquadramento, com base ou no CAR ou com base na verificação in loco, de preferência, porque às vezes esse CAR pode estar com algum problema, você vai o quê? Delimitar ou verificar os parâmetros de regularidade dessa área. O que seria isso, Catiane? A primeira coisa que você tem que fazer para você verificar se essa área de preservação permanente ela tá regular ou não é fazer uma investigação cronológica da área. Tá, uma investigação cronológica, uma investigação temporal. Você precisa colocar no seu laudo essa investigação. Você vai evidenciar isso como? Através de imagens de satélite, seja disponíveis no Google Earth, seja usando o ArcGIS. Você precisa evidenciar como estava essa propriedade antes do marco legal e depois do marco legal. Por quê? Porque isso tem resultados significativos lá na frente. E aí é que entra o profissional do direito. Mas você precisa saber que você tem que fazer essas imagens comparativas entre a área de preservação permanente antes de 2008 e a área de preservação permanente depois de 2008. Depois de demonstrado isso, feita essa comparação, o que mais que eu preciso colocar no laudo, Catiane? Bom, nesse caso, eu vou até na lei e olho. Se antes de 2008, por exemplo, uma nascente, ela precisa, a nascente perene ou a intermitente, segundo o STF, precisam ter uma faixa mínima de 50 metros. Tá, essa é a regra. Qual que é a exceção, Catiane? A exceção é se a área consolidada dessa área de preservação permanente, dessa nascente, estiver consolidada, ou seja, houve uma degradação ao redor ali. Esse redor tem que possuir no mínimo de restauração, de preservação de 15 metros. Nessa hora, o técnico já dá uma bambeada, mas é simples. Você vai pegar a imagem de satélite, vai definir antes de 2008, depois de 2008. Se antes de 2008 era uma área consolidada, que já teve uma degradação, você precisa preservar no mínimo, no caso do nosso exemplo, 15 metros da área de preservação permanente.
Se, de, se não teve, se antes de 2008 ela está intacta, depois de 2008 ela continua intacta, você tem que preservar 50 metros. Como que eu vou demonstrar se essa área está preservada a 50 metros ou 15 metros? Você vai novamente pegar a imagem comparativa. Comparativa não. Você vai pegar a imagem, colocar ela no computador e vai fazer o quê? Você vai fazer um desenho, uma projeção horizontal, delimitando essa área. Olha, aqui é a nascente, ela vai fazer o raio dela de 15 metros, se tratar de área consolidada, você vai pegar essa nascente e vai fazer o raio de 50 metros. Mas por que isso? Porque eu que exerço a advocacia, eu que tô na área do direito, eu não vou delimitar isso, porque eu não sou profissional habilitado para isso. Eu não tenho o conhecimento do técnico. Então, o que eu tenho que fazer? O técnico que tem que fazer, que tem que me falar, aqui tem 15 metros de projeção, de raio, tem 50? Então tá. Agora, você me mostrou que isso tem, que o raio da nascente tem 15 metros e aí você fala assim, nossa, 15 metros tá ok. Por quê? Porque antes essa nascente era uma propriedade que teve uma degradação e com essa degradação houve a área consolidada e eu preciso restaurar, recuperar somente 15 metros. E se ela já tem recuperado, se ela já está preservada os 15 metros, ok. Então, o cliente não vai precisar fazer nada, apenas manter, claro, né? Depois de feita essa projeção horizontal, eu vou analisar o quê? Alguém se habilita? Aí eu vou fazer a verificação em loco. Esse profissional precisa falar qual que é a vegetação que tem ali naquela área de preservação permanente. Qual a qualidade desse ambiente. Se é um ambiente que está com a área realmente restaurada. Porque na imagem de satélite, a gente pode ver algumas peculiaridades, por exemplo, do desmatamento. A gente pode ver se a área está degradada ou não. Mas quando o profissional vai em loco, ele realmente consegue aferir isso. Além disso, como uma área de preservação permanente, ele vai conseguir aferir. Ali tem cerca? Qual é a produção? O que você tem na sua propriedade? Qual que é a atividade? É a pecuária. Então, nós precisamos colocar uma cerca aqui. Esse profissional técnico, ele vai conseguir aferir isso, indo na propriedade. Outra coisa, em caso de construções ali na APP, às vezes é uma construção tão mínima que não vai ser possível eu enxergar por meio da imagem de satélite. Então, é necessário ir em loco. Fui em loco, identifiquei que não há degradação, é preservado os 15 metros da nascente perene ou intermitente, não se esqueçam. Então tá, porque configurou uma área consolidada. Como que eu provei que configurou essa área consolidada? Porque lá na primeira foto eu mostrei como era antes de 2008 e como é agora. E as duas situações são as mesmas. Depois eu provei o quê? Com outra imagem, que a projeção horizontal, o raio mínimo, deu 15 metros de proteção dessa nascente. Então, ok. Não, provei que não é uma área consolidada que precisa resguardar os 50 metros. Então, na próxima imagem eu vou provar o quê? Deu os 50 metros de preservação? Ok. Não deu os 50 metros de preservação? O que eu vou fazer? Bom, agora eu tenho que procurar quantificar. Deu quantos metros? Deu simplesmente 10 metros de preservação. Então nós vamos precisar fazer alguma coisa. Nós vamos precisar restaurar essa área de alguma forma. Vamos lá, mas antes disso eu tenho que ver qual que é o grau da degradação. Qual é
é extensão? Então foi 10 metros, então eu preciso restaurar 5. Se trata de área de preservação de área consolidada. Não. Então só tem 10, não é área consolidada, eu preciso restaurar 40 metros. Isso, você, técnico, tem a precisão. E mais ainda, você tem a maior precisão de falar para nós do direito. Olha, essa área, ela precisa ser restaurada. E o melhor jeito de restaurar essa área é com a restauração natural, é com a implantação de vegetação exótica. Pode mesclar a vegetação natural, a regeneração natural com o plantio. Isso quem vai falar pra gente é vocês, técnicos. Nós que atuamos com a lei, nós advogados, promotores, eles vão falar assim, olha, isso é área consolidada, por quê? Porque antes de 2008 ela já estava sendo usada e tá tudo bem. Agora vamos começar a achar soluções. Nós, profissionais do direito, vamos auxiliar na solução, juntamente com esse técnico. Que os dois, em conjunto, vai fazer um belíssimo trabalho. Desde, claro, eles saibam de legislação. Não tem como, você sendo técnico, não tem como você não saber o mínimo de uma legislação de área de preservação permanente e reserva legal. Agora, o que é mais difícil, isso fica a cargo do advogado. Por isso, a atuação conjunta, tem que ser conjunta. No final, o que a gente vai descobrir? Por exemplo, se você falar pra mim assim, olha, a propriedade tinha 15 metros de preservação da nascente, porque se tratava de uma área consolidada ao redor daquela nascente. Então, a propriedade está regular, Tatiane. Beleza. Nesse momento, o profissional do direito vai falar assim, nossa, ela tem mais de 4 módulos fiscais? Aí o técnico vai falar assim, tem. Aqui na região de Frutal, cada módulo fiscal é 30 hectares. Então, 120 hectares. Ela tem 150. Eu preciso ter a APP preservada ou em recuperação. Para aplicar o quê? O cômputo da APP na reserva legal. Essa propriedade com maior de 4 módulos fiscais, ela é obrigatoriamente, ela tem que constar 20% da reserva legal. No nosso caso aqui, tirando aquelas áreas da Amazônia Legal, né? Então, aqui pra gente é 20%. Eu posso computar a APP dentro dos 20%? Depende. Essa área tá preservada ou em recuperação? O técnico vai virar pra ele assim, tá, essa área tá ok. Eu, profissional do direito, vou falar assim, se essa área tá ok, você pode. E aí nós trazemos uma maravilhosa solução pro cliente, né? Depois disso, nós caracterizamos toda a área de preservação permanente dentro desse laudo. Agora nós vamos caracterizar o quê? A reserva legal. Para depois a gente concluir ainda. Nessa área de reserva legal, o mais importante é a gente verificar o tamanho dessa propriedade, bem como se ela é maior ou menor que 4 módulos fiscais, bem como se houve alguma degradação da área depois de 2008 ou antes de 2008. Porque se houve uma consolidação, uma área consolidada antes de 2008, essa área está resguardada. E o proprietário pode continuar usando, claro que com alguns requisitos, mas ele pode. Isso nós estamos falando da reserva legal, né? Se na propriedade não tem reserva legal antes de 2008, tudo bem. Você tem menos de 4 módulos? Tudo bem. Mas não é isso que o técnico vai colocar. Isso quem precisa saber é o profissional do direito. O que o técnico vai colocar, então, nesse laudo, quando ele vai falar da reserva? Ele vai falar assim, olha, a propriedade possui 121 hectares, dá mais de 4 módulos fiscais.
Segundo o CAR, tem uma área de reserva legal que constitui 10%. Essa reserva legal, ela tá delimitada de forma correta no CAR. Eu fui lá em loco, fiz a vistoria e ela também está com a adequação de conservação ou restauração. Depois, se essa área então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma investigação temporal. Eu, técnico, vou fazer uma investigação temporal. Essa área foi degradada? Ou não? Como que o técnico vai provar isso? Outra foto de imagem comparativa. Antes de 2008, depois de 2008. Nessa foto, ele vai comparar para mim se houve alguma degradação depois de 2008. E se houve alguma degradação em área de vegetação nativa, esse técnico vai precisar colocar ali. Ele precisa me mostrar essa imagem comparativa para quem é do direito conseguir atuar. Depois dessa investigação temporal, o que acontece? A qualidade ambiental, que eu já falei lá em cima, ele coloca se essa área está preservada, se essa área está degradada, porque ela consta lá no CAR, por exemplo. E se ela está degradada, vai precisar haver uma restauração aí. Depois disso, quem vai falar novamente as possibilidades de melhor restauração da área é o técnico. E aí o advogado entra, muitas vezes. Não, então tá, então a gente vai computar a PP dentro da reserva. Não vai. Por isso, o acompanhamento prévio do técnico e do advogado é muito importante nessa área. Claro que os dois precisam ter conhecimento da legislação. Não adianta querer se aventurar na área ambiental. Não funciona. Com certeza o seu cliente vai ser prejudicado. Bom, se antes da degradação, eu posso fazer o quê? Como a lei me dá quais opções para fazer a restauração dessa PP? Se antes e eu não tinha degradado e eu tenho mais de 4 módulos fiscais, essa área precisa ter os 20%. Eu posso construir ela por meio do CRA, que é a Cotas de Reserva Ambiental. Posso constituir ela por meio de arrendamento. Posso constituir por meio da compra e doação de uma área para o poder público. Depois de 2008, se houve essa degradação, eu não posso, por exemplo, fazer uma compensação, que é, no caso, por exemplo, do arrendamento, na compra, né, dessa área. Isso se chama compensação. Eu não posso. Eu tenho que restaurar a área na propriedade. Mas quem vai falar se houve essa degradação antes ou depois? O técnico. Bom, eu acho que é isso que eu queria falar com vocês. Então, não deixem de colocar essa investigação temporal, essa análise da qualidade do solo, da qualidade ambiental. Não deixem de especificar, de quantificar qual é o tamanho da área de preservação permanente, o que precisa ser feito ali. Tá resguardado os 15 metros da nascente que era dentro de uma área consolidada? Tá resguardado. Não tá resguardado? Então como que fica? Mostra isso com imagens, mostra essa projeção através de imagens. E não adianta você pegar simplesmente uma imagem, gente, tirada, eu tô na área e eu vou tirar a imagem do rio aqui. Não é só isso. Você precisa de uma imagem de satélite, de preferência do alto, mostrando o raio de extensão dessa área de preservação permanente, se está conservado ou não. Não adianta você vir com uma imagem, por exemplo, da mata ali da PP, ou da mata da reserva legal. Você precisa mostrar isso antes de 2008, depois de 2008 e fazer uma análise comparativa da preservação e manutenção dessas áreas, e isso a gente faz através de imagens de satélite.
identificando no mapa. Olha, esse pedacinho foi degradado. Ele não foi degradado, ele era de área consolidada, porque isso aconteceu antes de 2008. Então tá tudo bem. Só manter o mínimo necessário que o código pediu como medida de restauração. O resto nós podemos utilizar de uma forma correta e consciente. Ok. Então, você técnico precisa mostrar qual é a real situação daquela área. Não adianta aquela imagem com várias vegetações ali. Muitas vezes eu pego laudos assim e eu falo, tá, mas você não me mostrou o essencial técnico. Você não me mostrou como era antes essa área. O histórico da área é muito importante. Você não me mostrou antes, você não me mostrou depois como que é essa área. Você não tem uma imagem de satélite falando que há sim a preservação dos 15 metros, da faixa mínima de 15 metros numa nascente, por exemplo, ou de 50 metros, né? Você me provou? Tirando a foto da nascente, você não consegue me provar isso. Como que você vai conseguir me provar isso? De uma imagem de satélite, da projeção horizontal, da largura dessa área de preservação permanente. Essas imagens comparativas são essenciais, essas imagens de satélite são essenciais. É fundamental que você aprenda ali a mexer no Google Earth, no ID Cisema também, né? O advogado precisa aprender, se ele quer atuar nessa área ambiental, ele precisa fazer também, saber fazer um pouco dessa parte técnica, né? De investigação temporal. Então, por isso eu falo, é um conjunto. Ninguém invade na área de ninguém, mas atuando em conjunto. Muitas vezes o advogado atua. Eu vou dar um exemplo que eu estava conversando com a analista do MP hoje, da integralidade dessas áreas. Vamos supor que a área de o técnico fala para mim assim, olha, essa área de preservação permanente, ela tá com 15 metros, a faixa mínima, porque a área era consolidada, então ela tem 15 metros, tá preservada, ela tá em medida de restauração, tá ok. Beleza. Mas houve uma intervenção anterior. Aí a gente fala assim, beleza. Então, o que a gente precisa? E ela precisava ter 50 metros, então. Se houve intervenção, ela precisa voltar a ter 50 metros. Ok. Passa 5 anos, por exemplo. O técnico foi lá, orientou esse cliente a deixar os 50 metros cercado, né? E houve a restauração dessa área. O que aconteceu? Na hora, provavelmente, que chegar uma ação civil pública para responder pelos danos cometidos dentro dessa área de preservação permanente, o advogado vai falar assim, olha aqui, juiz, essa área já está restaurada. A natureza conseguiu restaurar sozinha. Porque o técnico lá atrás falou, orientou. Mas o técnico às vezes vai saber orientar? Muitas vezes não. E aí entra o advogado. O técnico vai levar para ele, olha, aconteceu isso e isso. O que a gente pode fazer? E aí o advogado vai trazer, junto com o técnico, uma solução. Às vezes o técnico vai falar assim, não, mas só deixar a área ali para regeneração natural não vai dar certo. Aí o advogado, então vamos arrumar outra solução. Vamos começar um plantio. Sem a cobrança do judiciário. Porque quando chegar nessa cobrança, eu já vou poder falar, não, tá tudo restaurado, não preciso pagar nada, tá tudo bem. Ou seja, uma solução muito mais viável. Bom, é isso. Muito obrigado para todo mundo que tá aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, oi, João, do J Agro, Bia, Alex, Gustavo, Jéssica, todo mundo, muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, me manda do que ficou aqui nessa aula, me manda nos comentários que é mais fácil de eu responder. E se é a sua dúvida, é a dúvida de muitas pessoas também, eu te convido a participar, entrar na mentoria.
A mentoria vai acontecer, eu vou lançá-la. Ontem eu falei um pouquinho sobre isso na live com a Luzi, no dia 10 de fevereiro, especificamente sobre a legislação ambiental de áreas de preservação permanente, reserva legal, tudo que gira em torno da adequação ambiental. Isso é essencial para o consultor e imprescindível para o advogado que quer começar ou já atua nessa área e quer abrir o leque de opções no seu trabalho. Então, vai ser completamente personalizada essa mentoria. Então, as vagas vão ser super limitadas, porque vi que o professor Gustavo tá aqui. Para quem não sabe, eu faço mestrado na área para ver se eu aprendo um pouco da técnica, né? Dessa área linda que é o direito ambiental. Então é isso, muito obrigada a todo mundo. E até quinta-feira que vem, com outro tema super relevante para a área. Até mais, gente. Obrigada, Caio. Qualquer coisa, manda mensagem, coloca mensagem aí que eu te respondo, tá bom? Se tiver alguma dúvida. Gostou da live, Cláudia? Ó, é isso. Muito obrigada, gente.